Fala rapaziada, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. Mano, dessa vez aqui, rapaziada, tô mostrando aqui mais um vídeo aqui de mod menu. E dessa vez que eu tô trazendo aqui o mod menu do MR Dark. Eu já postei um vídeo dele hoje, mas eu não postei vídeo de comprovando que ele tá entrando na ranqueada. Eu tinha cortado uma parte do vídeo e postado a gameplay. Agora eu vou mostrar pra vocês que tá entrando 100%, olha. Vou dar OK. Aqui o username é MR Dark RX e o password é 120k ou RX 120k, tudo minúsculo. Aí vocês apertam aqui no login. Tem muita gente que tá falando, tá perguntando aí por quanto tempo que vai ficar o mod menu. Eu simplesmente, eu não sei, tá? Eu não sei. Pode ser que fique até amanhã, pode ser que amanhã também é, é, esteja funcionando, eu não sei. Mas eu vou postar vídeo. E que minha internet que caiu. Aí, boa, agora voltou. O mod menu entrando nas partidas ranqueadas. Eu vou estar mostrando aqui como tá fazendo com que você não entre no blacklist com esse mod menu. Vou só baixar aqui meu som do jogo. Aí aqui tem todas as opções do mod, né? Quando tiver aqui no lobby, aqui ó. Eu criei uma conta aqui convidado. Lembra, rapaziada, não usa só principal, tá? Criei aqui uma conta convidada, eu vou logar nela aqui agora. Aí, beleza. Minha internet caiu, rapaziada. Aí, voltou. Eu vou iniciar aqui uma partida de modo clássico pra mostrar pra vocês, tá bom? Ó. Pera aí. Vou iniciar. Que eu já tenho 4 segundos já. Modo clássico aqui, ó. Como vocês podem ver aqui o modo, né? O modo clássico. Galera, desculpa pela minha internet. Ela tá meio bugada aqui agora, tá bom? Por isso que tá dando umas travadas aí. Tá dando essas travadinhas. Mas olha, a primeira coisa que você vai ter que fazer quando você iniciar uma partida de modo clássico é, tipo, não ativar nenhuma função. Aqui, ó, eu não ativei nenhuma função, entendeu? Aqui que você vai fazer, quando tiver mais ou menos 8 vivo ou 5, entendeu? Você vai ter que se matar no barril. Aí quando você se matar no barril, você vai ter que sair do jogo, sai do jogo. Sai do jogo antes que apareça aquela pasta lá que você sabe que você se matou, tá lá. Faz isso, porque aí você não entra na. Você não vai entrar na backlist, entendeu? Tem umas vezes. Tem algumas vezes que entra mais rápido, né? Entra mais rápido, agora tá demorando um pouco pra poder entrar. Mas mais uma hora vai. Vocês têm que ter paciência, vocês têm que ter paciência, tá bom? Paciência. É a primeira coisa que vocês vão ter que ter. Lembrando, rapaziada, pra quem quiser tá é, instalando aí o mod menu do MR Dark aqui, olha. Só vi meu vídeo anterior aí que eu postei. Aí, ó, tá vendo? Momento 36. Eu tinha postado um vídeo lá de como tá, de tá baixando ele, entendeu? Dá uma olhada na descrição lá do vídeo anterior de hoje. Tá pelo Mega, então vai lá, corre lá. E embaixo. Pra quem quiser aqui, ó. Rapaziada, aqui tá minha internet, né? Por isso que demorou um pouquinho pra poder entrar na partida. É que ela não tá muito boa hoje. Desculpa aí, tá bom, rapaziada? Aqui eu vou ativar aqui as opções do mod, olha, 100%. Lembrando, rapaziada, ativa as opções que vocês realmente vão usar no mod, tá bom? Porque não adianta você ativar a opção que você não vai usar. Rapaziada, compartilha pra geral a live, porque quando bater 1.000 inscritos, eu vou estar começando a fazer live de mod menu VIP, tá bom? Ou VIP também não, o mod menu que entra em rank, né?
Rapaziada, desculpa por estar demorando aí o tempo do nosso vídeo, do meu vídeo aqui. Enquanto tá caindo com um hack. Esse mod menu aqui tá caindo com alguns hacks, tá bom? Só que são hack tudo simples. Tá caindo com hack, né, rapaziada? Ó, inclusive esse cara aqui do meu lado aqui é um player. Vamos tentar matando ele. Tá em cima dessa MP5 aqui. Vai cair primeiro? Ixi, vai cair primeiro. Pera aí. Tá matando ele aqui já, ó. Ah, galera, minha internet deu uma caída. What? Aí toma HS. E depois aqui tinha bugado, mano. Minha internet parece que tinha caído. Aí tomou já o cara. Minha internet. Eita, nós. Fica meio ruim. Aí, ó. Tem um cara aqui já ali. Rapaziada, pera aí, eu acho que eu te deixei ativar. Ah, eu não ativei por tiro, rapaziada. Por isso que tava bugado. Por isso. Rapaziada, o tempo do vídeo aqui tá meio longo. Tá bom, desculpa aí. Eu queria mostrar pra vocês como que evita tá caindo na backlist. Se você quiser, não quiser tá vendo o vídeo todo, o passo a passo tá na descrição. Bom, rapaziada, eu voltei que minha internet tava dando uma caída, agora voltou normal. Agora tá tranquilo aqui, ó, tá funcionando, tá lisinho agora. Eu matei um cara player, matei um cara que era hack aqui do lado aqui, rapaziada. Mano, desculpa aí pela qualidade do vídeo, se tiver ruim ou boa, tá bom, rapaziada? Mano, é que eu tô tentando aqui gravar ao máximo pra vocês. Todo dia tá saindo um vídeo no canal, então, mano, compartilhe pra todo mundo. Muito obrigado pelos 100 inscritos, porque, mano, isso vai me ajudar demais, rapaziada. Eu ajudo vocês, vocês me ajudam, entendeu, rapaziada? Mano, tamo junto, todo mundo, ó. Vou mostrar pra vocês que eu tô fazendo HS em todo mundo. Já foi aqui 7 minutos de vídeo. Mano, desculpa aí, rapaziada. Ó, tô matando todo mundo. Eu vou me matar aqui pro barril agora. Se você, tipo assim, se você começar uma partida e dar cancelar nela, vai entrar pra blacklist, tá bom? Então não faz isso. Ó, eu vou aqui me matar no barril, porque eu vou finalizar o vídeo já, tá bom? Então é só isso mesmo que vocês vão ter que fazer, tá bom? Olha, eu vou matar aqui, ó. Se matou, volta aqui, ó. Vem aqui e já remove, entendeu? Remove e espera. Antes de você estar entrando aqui no seu Free Fire, espera pelo menos uns 5 segundos, tá bom? Porque aí já vai dar certo. É só isso mesmo, rapaziada. Esse foi o vídeo aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado bastante dele, entendeu? Entendido aí como fazer isso. Desculpa pelo tempo do vídeo. E muito obrigado a todo mundo. Valeu.